Maravilha, é muito bom estar aqui com vocês para a gente afiar o nosso machado. Eu já falei sobre isso, sobre a importância da gente afiar o machado, na verdade, sobre a importância de a gente estar aqui alinhando as nossas perspectivas, onde a gente está podendo recarregar nossas baterias. Isso é muito importante, porque o nosso negócio, né? O nosso negócio tem um Grama Magic, é um negócio fácil de desistir e simples de continuar. É isso mesmo. O nosso negócio é um negócio fácil de desistir e simples de continuar. Por que o nosso negócio é fácil de desistir? Porque nós aqui somos donos do nosso próprio negócio. Se a gente não quiser, a gente não faz. Diante dos desafios que a gente encontra pelo dia a dia, porque, claro, muitos de nós aqui, a gente concilia esse negócio com a família, não é verdade? Muitos de vocês aqui têm filhos, estudam ou trabalham, têm outros afazeres. Por isso que é fácil de desistir. Por isso que é fácil, por isso a gente precisa ter um sonho muito grande, uma vontade muito grande, porque se a nossa vontade, se o nosso sonho for menor que os desafios que a gente vai encontrar, a gente desiste. Por isso a gente precisa ter um sonho grande, um motivo grande, um grande porquê, para que ele seja maior do que os desafios que a gente vai enfrentar. Eu disse e continuo repetindo para todos vocês, né? Esse negócio é para qualquer pessoa, mas nem todas as pessoas irão construir resultado nesse negócio. Porque nós precisamos ser uma minoria. Somente uma minoria consegue desenvolver esse trabalho, uma minoria que negocia o tempo para poder estar aqui essa hora, uma minoria que está aí no carro agora parado, ouvindo, uma minoria que está em casa, que está com seus grupos, uma minoria que consegue chamar para si a responsabilidade de poder construir esse trabalho. Principalmente numa fase como essa que a gente está, numa fase aí até janeiro do ano que vem, onde a gente está nesse momento de estruturação, onde tudo não está pronto, onde tudo não está perfeito, e onde você vai ter que colocar ainda mais crença, onde nós teremos que colocar ainda mais crença para poder avançar. Né? Não é fácil, mas é simples. O negócio contém um Grama Magic, não é fácil, mas é simples. E nós, claro, temos uma vantagem, porque a gente está participando desse início e pagando esse preço elevado, esse preço da crença, esse preço do esforço, esse preço da vontade. Eu vou dividir com vocês hoje um tema que eu aprendi com o Tim Sanders, num livro chamado Por Gente Boa. É muito interessante esse conceito, que é o conceito da simpatia, porque eu sei que a maioria de vocês já sabe, hoje eu não vou entrar num assunto técnico, eu vou entrar mais nesse assunto mais emocional de desenvolvimento pessoal. Eu quero dividir com vocês algumas coisas que eu aprendi e que me fizeram mudar de vida. Sim. Eu vou dividir com você. Eu já tenho falado a respeito desse tema já há alguns anos. Porque eu aprendi o quanto esse negócio, o quanto essa forma de me comportar, o quanto essa forma de entender, o quanto esses hábitos mudaram a minha vida. Né? Mudaram a minha vida. E no multinível, no nosso negócio, quando tem um Grama Magic, isso vai fazer muita diferença. Né? Eu sei que o nosso negócio é Magic de mágica de transformar ilusão em sonho, mágica de transformar sonho em realidade, mágica de transformar a vida das pessoas. E o tema de hoje é justamente esse. Que mágica é essa que me faz ser mais popular? Que mágica é essa que me faz se sentir querido, desejado pelos amigos? Que mágica é essa que faz a gente ter pessoas por perto? Que mágica é essa que faz a gente ser o escolhido? Porque patrocinar é fácil, ser escolhido que é o maior desafio. Nós podemos patrocinar qualquer pessoa, sem entender o negócio, mas o maior desafio é que a pessoa nos escolha. Porque por mais que a gente queira patrocinar as pessoas, se elas não nos escolherem como patrocinadores, elas não vão entrar no negócio. É isso mesmo. Isso é o que a gente chama de simpatia, de carisma. E o interessante é que simpatia se ensina. Simpatia se ensina. E olha, eu falo para vocês, meus amigos, que a gente tem o hábito de pensar, né, que é mais importante ser respeitado do que querido. E vocês vão perceber o quanto no nosso negócio de multinível, o quanto nesse negócio, quando tem um Grama Magic, ser querido é fundamental. Porque a gente precisa irradiar inspiração, energia, a gente precisa irradiar liderança. Mas se as pessoas não quiserem estar perto da gente, não vai adiantar. Eu falei semana passada sobre a diferença do relacionamento interpessoal para o pessoal, né? Dentro do multinível, a gente pode ter os dois tipos de relacionamento. O interpessoal é aquele que você não escolhe,
né? Você tem que conviver com aquela pessoa, mesmo que você não concorde com alguns comportamentos, com alguns hábitos, mas você precisa conviver com essa pessoa. Isso é o que a gente chama de relacionamento interpessoal. O pessoal é aquele relacionamento que você escolhe. E ser simpático é ser escolhido para ter pessoas por perto. Então, se a gente quiser, né, se a gente quiser conquistar o apoio e a lealdade dos nossos parceiros de negócios, né, se a gente quiser ter uma boa situação financeira e ser bem sucedido através aqui da Teograma Medic, a gente primeiro precisa ser amado. Parece estranho, né? Talvez vocês estejam achando mas eu tenho que ser amado, tem que ser respeitado, tem que ser querido. Não estou falando de paixão platônica, não. Amado é de ser, principalmente, você tem que desenvolver essa habilidade, as pessoas quererem estar perto de você. E é só assim que se constrói uma grande liderança nesse negócio. Eu estou falando de liderança de grande riqueza, de pensar em deixar legado, de ter pessoas por perto, porque, veja, o líder não é aquele que tem seguidor, o líder é aquele que forma, que desenvolve novos líderes. Isso é simpatia. Querer ter pessoas que querem estar perto de você, pessoas que te escolhem. Eu tenho certeza absoluta que se você é como a maioria das pessoas, né, você não deve estar nem no topo, nem na base da escala da simpatia e do carisma. Então fica tranquilo, porque a média é essa, né? Nós estamos aí na média, mas a gente pode desenvolver essas habilidades. Eu vou falar um pouquinho, né, nos próximos minutos, como é que a gente pode desenvolver essas habilidades. Pra você ter uma ideia, o sucesso profissional acontece não pelo que ou por quem você conhece, mas sim pela sua popularidade. Isso foi uma pesquisa que foi publicada, né, numa universidade americana, na Universidade de Colômbia. Numa outra universidade de Yale, diz que pessoas, ao contrário de animais, alcançam sucesso por meio da simpatia. A abordagem dos líderes mais bem-sucedidos é simples. Eles tratavam os subordinados com respeito e, com isso, ganhavam apoio. Eu sei que parece óbvio demais quando a gente fala, mas é óbvio, é óbvio. Quanto mais a gente trata com respeito as pessoas do nosso time, da nossa equipe, do nosso trabalho, da Contém um Grama, mais a gente ganha o apoio dessas pessoas. Tem uma outra pesquisa de 1960, feita pelo estatístico George Gallup. Ele fez uma pesquisa muito interessante. Era uma pesquisa eleitoral. Era uma enquete sobre a importância que o eleitor dá à oportunidade do candidato, né? A personalidade do candidato. E a pesquisa diz o seguinte: dos 3 fatores analisados, essa pesquisa que o Gallup fez em 1960, avaliando o perfil, né, dos candidatos políticos, propostas, afiliação partidária e carisma, apenas um mostrou-se consistente: o carisma. Então, nessa pesquisa que Gallup fez, diz o seguinte: muito mais importante do que a proposta do candidato, do que a afiliação partidária e o carisma, o que se destacou é o carisma. Então, dentro do nosso negócio Contém um Grama Medic, a simpatia é uma característica mais do que importante. A gente entende que é uma característica, precisa ser cativante. Então, a simpatia é uma característica mais do que importante. Ela é uma característica capaz de cativar as pessoas que estão perto de você. Eu aprendi que a nossa qualidade de vida e a força dos nossos relacionamentos, elas resultam de uma escolha, e não necessariamente a nossa escolha. Porque, veja, se você aqui é casado, por mais que você gostasse da tua esposa, do teu cônjuge, do teu marido, se ele não te escolhesse, vocês não teriam casado. Isso é muito interessante. Então, nós vivemos todos os dias sendo escolhidos. Por mais que a gente queira patrocinar uma pessoa, e se essa pessoa não gostar da gente, se essa pessoa não se identificar com a nossa proposta, quando você estiver apresentando um negócio Contém um Grama Medic, ele não vai te escolher para que você possa patrociná-lo. Então, o conceito de escolha é as escolhas que aquilo que a gente tem na nossa vida, no nosso negócio, não é resultado das escolhas que a gente faz, mas das escolhas que as outras pessoas fazem por nós. Na verdade,
Na verdade, meus amigos, ser simpático, né, vai dar muito trabalho. Nesse negócio vai dar muito trabalho. Porque as escolhas feitas por outras pessoas é o que determina o rumo do nosso negócio ou da nossa vida. E quando o exercício que a gente faz todo dia, principalmente no negócio com Tem um Grama, todos os dias a gente faz esse exercício, todos os dias. Não, eu quero ser respeitado, eu gostaria muito que as pessoas entrassem no meu negócio, que elas ouvissem minha apresentação, que elas me tratassem com respeito. Então, nós vamos falar sobre esse conceito. Se ser simpático dá trabalho, mas, olha, no bom sentido, também dá dinheiro, tá? Existem tantas oportunidades que, se você não for simpático, não vai ser escolhido. Se você não for escolhido, você não vai ter aquilo que você deseja. Então, a simpatia, ela se aprende, né? A gente ensina, ela se aprende. Eu quero dividir com você, hoje aqui, 4 fatores que me ajudaram a crescer dentro do marketing multinível, que me ajudaram a crescer profissionalmente. Foram fatores, até porque eu tinha dificuldade de me relacionar, né? Eu aprendi isso com... Né? Eu cheguei no Rio de Janeiro muito jovem, muito criança ainda, nasci em Recife, e cheguei no Rio de Janeiro muito criança, e fui muito tímido, fui crescendo muito tímido, mas eu entendi, né, mesmo eu me achando com a minha autoestima em baixa, por ser negro, né, por ser pobre, por ser nordestino, é verdade, eu fui criado nesse ambiente, me achando com a autoestima em baixa, eu aprendi a desenvolver novas habilidades, né, e é isso que eu quero. Na época eu não sabia, de fato, do que se tratava, mas eu aprendi a me relacionar mais com as pessoas, eu comecei a participar de movimentos de estudantis, né? Eu comecei a gostar de aprender a ler e acabei me tornando mais relevante, e o multinível, quando o multinível entrou na minha vida, e aí foi aí que se completou esse ciclo. Porque o nosso negócio é um negócio de pessoas, né? O multinível é um negócio de produtos e de pessoas, é um negócio de pessoas que movimentam produtos. E se a gente não aprende a desenvolver, né, o conceito dos 3 R's, que é gerar resultado, que é gerar relacionamento e que é gerar reconhecimento, são esses 3 R's que vão permear o nosso negócio. Quando a gente fala de relacionamento, é o alicerce da construção, principalmente do nosso resultado aqui na Tem um Grama Magic. Falando de simpatia, mas então simpatia se aprende, quer dizer que se eu for mais simpático, eu sei que parece meio comercial demais, eu queria que você separasse o conceito de ser comercial demais, mas vamos entender aqui um pouquinho esses aspectos, né? A simpatia, ela vai te fazer, se você desenvolver suas habilidades, você vai ser uma pessoa mais cercada de pessoas. Nós vamos falar sobre esse tema em outros momentos, porque apenas aqui 40 minutos não vai ser o suficiente, mas eu quero dividir isso com vocês, eu quero aprofundar isso vai fazer parte do conteúdo do desenvolvimento pessoal, tá? Então, a simpatia é o fator determinante em qualquer competição em que você se envolva. A simpatia é fator determinante em qualquer competição em que você se envolva, pois as pessoas acreditam naquilo de que gostam e costumam cercar-se de amigos queridos. É isso mesmo. Então, esse conceito de simpatia está ligado à capacidade que as pessoas têm, né, de encontrar pessoas atenciosas, simpáticas, e com a capacidade de influenciar outras pessoas a ter atitudes positivas. E isso se ensina, isso se aprende, e aqui eu trouxe para vocês os 4 elementos da simpatia, como isso vai impactar e pode impactar o nosso negócio com Tem um Grama Magic. Os 4 elementos, como é que a gente pode desenvolver essas habilidades de sermos mais simpáticos, mais carismáticos? Eu digo, não é só um copiar e colar, porque é um exercício diário. É um exercício diário. Eu repito, a tua qualidade de vida e a força dos teus relacionamentos resultam de uma escolha que não é a tua escolha. Porque se a gente pudesse ter escolhas, nós teríamos a melhor vida do mundo. Se a gente pudesse, nós teríamos... Verdade! E os nossos resultados, repito, são resultados a partir de escolhas que outras pessoas fazem por nós. Todos os dias a gente é o escolhido. Todos os dias a gente é o escolhido. Eu até trouxe aqui uma pesquisa mostrando como os médicos... Olha que interessante, né? Um trabalho que foi feito nos Estados Unidos, e esse trabalho mostrou o seguinte: quando um paciente entra no consultório médico, e esse paciente ele tem uma abordagem diferenciada com o médico, no sentido de conversar, de tornar o ambiente mais ameno, né, de querer mais informações a respeito daquele profissional,
ele gera essa interação, né, com o profissional médico diante de uma consulta. Sabe o que acontece? Aquele profissional médico acaba fazendo muito mais do que o básico, porque há uma necessidade, há uma interação. Eu tenho praticado bastante isso na minha vida profissional, seja dentro de um táxi, seja dentro de um avião. Com licença, muito obrigado, me desculpe, por favor. Com licença, muito obrigado, me desculpe, por favor. E aí a gente tem tido como contrapartida, gente, é uma resposta cada vez mais incrível, porque as pessoas olham, elas se falam, mas puxa vida, mas que menina educada, mas que rapaz atencioso, que rapaz educado. A gente tem esse feedback constante. A gente tem quanto custa, e quanto para a gente, né, no nosso dia a dia do nosso negócio, quando tem um grama médico, com licença, muito obrigado, me desculpe, por favor. Muitas das vezes a gente precisa de uma informação, a gente quer passar um e-mail, um WhatsApp, seja pelo suporte para atendimento, ou para a tua linha ascendente, para a tua linha descendente. Né? E aí esse é o início da construção da simpatia, quando você trabalha com a cordialidade. Com licença, muito obrigado, me desculpe, por favor. Dentro da pirâmide, né, da simpatia, o que a gente chama aqui, os 4 elementos da simpatia: a base é a cordialidade, depois a gente tem a relevância e depois a gente tem a empatia. Então, olha, a tua qualidade de vida, como eu disse, e a força dos teus relacionamentos nesse negócio, seja pessoal ou profissional, vão depender de uma escolha que não é necessariamente a tua, porque se tudo fosse uma questão de preferência, você selecionaria ou escolher o melhor emprego, você iria escolher o melhor companheiro, você iria escolher os melhores parceiros, o melhor patrocinado, o melhor patrocinador. Então, na verdade, a tua vida é determinada por escolhas feitas por outras pessoas. Está aqui a pirâmide da simpatia, e eu quero começar a você. A pirâmide da simpatia, ela começa, né, pela cordialidade, que é a base. Né, a cordialidade é a base. E o que é esse primeiro elemento da simpatia, né, que é a cordialidade? Qual é o papel dele dentro, né, do conceito de construção da simpatia para que a gente possa se relacionar melhor, patrocinar mais, né, liderar mais? A cordialidade é o primeiro elemento que a gente leva em conta quando a gente conhece alguém. E olha isso que interessante, é isso mesmo. A cordialidade é o primeiro elemento que a gente leva. O que é cordial? Cordialidade é expressar delicadeza, é dar boas-vindas, é revelar uma disposição favorável de modo geral. Isso é cordialidade. É por aí que começa. Imagina que assim que você conhece uma pessoa nova, alguém que... Isso seja mesmo em relação ao teu grupo. Experimenta praticar com essas pessoas que você acabou de conhecer, que você quer patrocinar, ou que você simplesmente quer ajudar. Experimenta se colocar uma predisposição e expressar delicadeza. Aí, Edinaldo, mas tu está falando, que papo piegas, Edinaldo? Não. O nosso negócio é um negócio de relacionamentos. O nosso negócio é um negócio de produtos, claro que sim. O nosso negócio é negócio, claro que sim. Mas o nosso negócio, ele é essencialmente um negócio de pessoas que interagem. Acho que você só vai conseguir atingir patamares nesse crescente, subir os degraus aí do plano de carreira, se você for desenvolver a habilidade de se relacionar. E dentro da habilidade de se relacionar, a importância de simpático, de ser carismático. E como é que a gente aprende a ser simpático, ser carismático? A gente começa por ser cordial. A cordialidade é a porta de entrada da simpatia. É isso mesmo, a cordialidade é a porta de entrada da simpatia. A cordialidade, ela é expressada, por exemplo, quando você expressa delicadeza em relação ao outro, quando você dá boas-vindas, né? Quando você revelar disposição favorável. Isso é. Por exemplo, gosto da tua companhia. Ah, que bom encontrar você. Fico feliz por você estar conosco. Isso é ser cordial. Imagina, quanto custa para a gente chegar, para as pessoas, para você chegar. Poxa, é tão legal que a gente está junto. Olha, muito obrigado, meu patrocinador, pela conversa agradável. É um prazer grande encontrar você aqui. Poxa, eu fico feliz. Pô, sabe, isso é um comportamento de cordialidade. Isso abre o cenário da simpatia. Isso provoca uma sensação de bem-estar. E isso é fundamental no nosso negócio, porque ninguém vai seguir alguém que não consegue ter
algumas características de ser simpático, de ser agradável. As pessoas não vão ficar no seu negócio de multinível simplesmente, por incrível que essas pessoas entram pelo dinheiro, mas elas ficam pelos relacionamentos. As pessoas entram no negócio quando tem um grama médico por dinheiro, mas elas vão ficar pelos relacionamentos, elas vão ficar pelos reconhecimentos, e isso tem a ver com pessoas. Essa é a primeira, a cordialidade. Então, eu sugiro que você, claro, se você achar que essa conversa é uma conversa que te interessa, experimenta, entendendo que ser simpático é ser agradável, é ser escolhido, ser simpático. Por ser simpático, as pessoas querem ficar perto de você, e por ficarem perto de você, elas estão mais propensas a trabalhar com você, a ser parceiros de negócios. É por isso esse papo de simpatia. Gosto da tua companhia, que bom que está com você aqui, Edinaldo. Puxa, fico feliz. Isso é ser simpático. Isso é começar a ser simpático através, né, do alicerce que é ser cordial. Então, começa a desenvolver a habilidade de ser cordial. E não se esquece, ser cordial é com licença, muito obrigado, me desculpe, por favor, custa. Olha, qualquer pessoa que a gente peça, aqui mesmo na empresa, todas as pessoas estão dispostas a atender as nossas demandas da rede. Né? Muitas das vezes é uma solicitação, um pedido, é uma crítica, uma reclamação. A gente tem duas formas de receber uma resposta. Pode ser receber a resposta, né, básica, que é a resposta tradicional, ou a gente pode receber uma super, hiper resposta. Tudo vai depender da forma como a gente lida, da cordialidade com que a gente se refere às nossas necessidades e da cordialidade, a forma como a gente se comporta diante de outras pessoas. Mas Edinaldo, mas quer cordialidade? Não adianta. Para ser simpático, para ser uma pessoa escolhida... Gente, vocês sabem disso, né? Eu vivia muito isso na escola. Vocês já viram, dentro da escola, da faculdade, sempre tem aquelas pessoas que são as escolhidas para as festinhas. Eu lembro disso, na época de colegial, principalmente, né? Tem aqueles caras ou aquelas meninas que todo mundo convida para festa. Vocês conhecem pessoas assim? Aquelas pessoas que todo mundo convida para todas as festas. Aquelas pessoas que têm o Facebook ainda mais acelerado, mais curtido. Aquelas pessoas que todo mundo quer ter por perto. Essas pessoas são as simpáticas, que a gente chama de popular. Vocês têm certeza, na rua de vocês, no prédio de vocês, no trabalho de vocês, até mesmo na Conteograma, a gente tem pessoas que são populares. E essas pessoas que são populares, as pessoas querem estar mais próximo delas. E é sobre isso que a gente está falando hoje aqui. Mas para chegar nesse nível de popularidade, a gente precisa começar sendo cordial. Porque se você é cordial, as pessoas querem estar perto de você. Edinaldo, mas basta eu ser cordial para que eu seja popular, para que eu seja carismático, para que eu... Não, claro, repito, a gente está hoje aqui falando de uma forma muito rápida, mas é para abrir a mente de vocês, porque a mente humana, uma vez explodida, jamais retorna ao formato original. Não é verdade? Então está aqui. Não. Não adianta você ser, né, cordial, porque não adianta também ser um cordial mentiroso. É verdade, eu vou falar sobre isso, que isso significa autenticidade. Não adianta ser cordial. Você... além de ser cordial, e olha, isso aqui, isso mudou. Esse conceito que é a próxima fase, o próximo item, uma relevância. Isso mudou a minha vida financeira dentro do multinível. Porque além de ser cordial, com licença, muito obrigado, me desculpe, olha que legal. Além de ser cordial, de respeitar, de abraçar, né, de cumprimentar, de agradecer, você precisa ser relevante. É isso mesmo. Relevante. O que é ser relevante? Eu vou contar uma história para vocês. Eu saí do interior de Pernambuco com 7 anos de idade e fui morar, né, no Rio de Janeiro com a minha família e cresci no Rio. E nunca me esqueço que eu fui... eu tinha mais ou menos uns 18, 19 anos. A livraria Saraiva, ela começou a mudar o conceito de venda de livros. A primeira livraria Saraiva de autosserviço, ela foi inaugurada na Rua do Ouvidor, no centro do Rio de Janeiro. E eu trabalhava muito próximo dali, na Visconde de Auma, e na hora do almoço, quando eu descobri a livraria Saraiva, imagine isso já há décadas atrás, eu ia para a livraria Saraiva e comecei a descobrir os livros. E eu tinha um mentor na época, um amigo meu, muito inteligente, que ele falava: Edinaldo, porque imagina, eu sempre estudei em escola pública, muito pobre, e eu, como eu disse para você, a minha autoestima era muito baixa,
porque eu não me sentia eu não me sentia com condições de dividir assuntos, de dividir conversas com as pessoas, que eu sempre achava que as pessoas que estavam ali me cercando, né, eram mais inteligentes, tinham maior conteúdo, maior nível cultural. E esse grande amigo, Miguel, ele falou o seguinte: Edinaldo, você precisa aprender a gostar de ler. A gostar de ler. E vocês vão perceber que o quanto isso é importante para o nosso negócio de multinível, a relevância. Eu vou provar isso para vocês agora. E aí, eu falei, mas cara, eu gosto de ler, mas naquela época a gente não tinha internet, não tinha nada disso, não tinha como pegar leituras, né, online. E hoje eu descobri a Livraria Saraiva, que até hoje, veja, meus amigos, eu sempre agradeço a Livraria Saraiva por ter possibilitado, naquela época, ter trazido para o Brasil esse conceito de autosserviço, que possibilitava que eu pudesse entrar na livraria, sentar lá, pegar um livro, dar uma folheada e voltar o livro de novo para a estante. Eu fazia isso na minha hora de almoço, eu fiz isso durante anos. Claro que às vezes eu não conseguia continuar o livro, porque o livro já tinha sido vendido, mas eu comecei a ler lá na Rua do Ouvidor. Eu ia para a Livraria Saraiva, pegava um livro de um assunto interessado, e quanto mais eu lia, mais eu conseguia conversar com as pessoas. Quanto mais eu tinha assunto para conversar com as pessoas, mais as pessoas ficavam perto de mim, porque eu me tornei relevante. E no nosso negócio de multinível, a gente precisa ser relevante. É verdade, a gente precisa ser, não é especialista, você precisa ser generalista. Raso e largo. Porque você vai perceber que em alguns momentos você vai querer trazer teu negócio uma dona de casa, um dentista, um advogado, é verdade, um engenheiro. E aí, como é que você vai, que tipo de conversa você vai introduzir, vai ter com essas pessoas? Imagina você patrocinando um piloto de avião, imagina você sendo uma pessoa que não está antenado com o que acontece no Brasil e no mundo, pelo menos lê a capa, né, a primeira página do Globo.com, pelo menos por isso que é fundamental, porque as pessoas querem estar perto de gente que tem algo a acrescentar. E tem gente que fala, mas eu não consigo crescer no multinível. Claro, porque o multinível não é só essa técnica de contato, convite plano, tem a ver com as suas habilidades de desenvolvimento pessoal e comportamental, que isso nós vamos ensinar através do Conteúdo Médico Institute. Ser relevante tem a ver com a intensidade dos interesses, desejos e necessidades em comum. Como assim? É verdade. As pessoas só gostam de estar perto de gente que tem algo em comum. Você já viu determinadas festas ou em eventos, ou na faculdade ou na escola? Às vezes ficam aqueles grupinhos de pessoas assim, juntinhas, conversando. Por que aquelas pessoas estão próximas umas das outras? Elas fazem rodinhas em eventos, em festas, às vezes em casamento, porque essas pessoas se juntam, porque elas têm alguma coisa em comum. Ou elas estão conversando sobre futebol, ou elas estão conversando sobre política, ou elas estão conversando sobre negócios, ou elas estão conversando sobre a novela, não importa, mas tem algum assunto em comum. E as pessoas, quando as pessoas encontram alguém que tem desejos e assuntos em comum, aqui elas se tornam relevantes uma para a outra. E a riqueza no multinível tem a ver com essa capacidade, com essa habilidade de você ficar perto de outras pessoas e de as pessoas quererem ficar perto de você. Esse é o conceito. E relevância é a segunda parte do processo, da estrutura, né, da simpatia. E quando eu aprendi a ler, quando eu percebi que quanto mais eu lia, mais assunto eu tinha, quanto mais assunto eu tinha, mais eu conversava com todos os perfis de pessoas, e quanto mais eu conversava com todos os perfis de pessoas, mais as pessoas queriam ficar perto de mim, mais eu me tornava relevante, mais o meu negócio crescia. Dá uma olhada, acorda de manhã e dá uma olhada, dá uma zapeada aí nas primeiras notícias, escolhe um livro. Vocês vão perceber, a gente vai indicar para vocês aqui um livro por mês agora, a partir de janeiro. Um livro por mês. Não é só para melhorar a tua autoestima, ou incrementar o teu desenvolvimento pessoal, não. É para que você se torne cada vez mais relevante. Para que você se torne cada vez mais relevante. Então a relevância tem a ver com a intensidade de interesses, desejos e necessidades em comuns. Todos nós temos eu tenho certeza que todos nós temos uma área de interesse, todos nós temos um assunto que a gente mais gosta, mas para crescer nesse negócio com o Conteúdo Médio, não digo para você ganhar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, mas se você quiser realmente buscar aí uma grande carreira, né? Se você quiser desenvolver essas habilidades de liderança, de subir no palco, de inspirar aí multidões,
você precisa ser generalista. 15 minutos de livro por dia. Dá uma olhada na capa da Veja aí online, ou da revista que você achar interessante. Saiba de tudo só um pouquinho, não estou falando para você ser um especialista, não. Nosso negócio é um negócio de pessoas. Nosso negócio é um negócio de pessoas que vão querer ficar perto de pessoas que têm algum interesse em comum. Isso é ser relevante. Ser relevante, você ficar perto de alguém. Então, quanto mais assuntos você tem em comum com outras pessoas, mais as pessoas vão querer ficar perto de você. E quanto mais as pessoas que ficarem perto de você, maior a tua oportunidade, a tua chance de patrocinar. E muitas das vezes o patrocínio acontece de uma forma atrativa. É o que eu chamo do multinível de atração, que é um outro tema aqui. Nós vamos aprender a praticar multinível de atração. Você vai perceber isso, porque você vai ter aqui treinamentos dentro do Instituto, treinamento de marketing digital, treinamento de como trabalhar as mídias sociais, treinamento, é verdade, você vai aprender isso. Olha, vocês não imaginam o que a gente está preparando agora para esse ano. Não é só você se desenvolver em relação a esses aspectos emocionais, não, vai ter muita coisa interessante, porque nós acreditamos que o diferencial do nosso negócio é proporcionar um resultado antes do resultado. Porque o multinível, o negócio que tem um grama médica, ele pode te dar dois resultados. O resultado financeiro e o resultado de você se sentir melhor do que você era antes de entrar no nosso negócio, no seu negócio, abrir o seu negócio. É legal. Ser simpático dá dinheiro. Não é ser falso. Aí eu vou corrigir na autenticidade. Então, o conceito de relevância é essas áreas de interesse que a gente tem com outras pessoas. Então, um nível maior de relevância é alcançado a partir de interesses mútuos. Por isso eu volto. Generalista. Generalista. Sabe por quê? Porque é humano preferir quem se parece com a gente. Eu experimento, claro que é. Gente, é muito interessante isso. Você se tornou um especialista em multinível com um grama médico, mas as outras pessoas, a maioria das pessoas que você vai falar do negócio não conhece. Então, vocês não têm aí, nós não temos um assunto em comum. Então, você tem que ter um outro assunto em comum, uma outra abordagem em comum, para que você, no momento adequado, possa falar do negócio com um grama médico. Porque as pessoas vão querer te ouvir, se elas começarem a respeitar você, pelo que você sabe, pela forma... Bom, muitas das vezes você acabou de conhecer um prospecto, mas se ele perceber que você é cordial, que você é relevante, o patrocínio já acontece aí, porque há essa empatia. Há essa empatia. É humano preferir quem se parece com a gente. Por isso que a gente precisa... Repito, ser generalista. 15 minutos de leitura por dia. Olha a conexão com o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Você não sabe o que você vai encontrar. Eu não estou falando para você aprender tudo sobre medicina para poder patrocinar um médico. Eu não estou falando para você aprender tudo sobre direito para poder falar com um advogado. Mas eu estou falando para você se nivelar no sentido de estar por dentro do que acontece um pouquinho no nosso país, fora dele. Ter assuntos em comum. Ter assuntos que, no mínimo, possa possibilitar que haja aí um relacionamento. Quando você entra em contato com os desejos e com as necessidades de outras pessoas, a tua capacidade de ser simpático, ela aumenta. E é muito interessante isso. Quando a gente ouve, quando muitas das vezes a gente não precisa falar muita coisa, basta ouvir, perguntar, querer entender o que o outro faz, para ir para depois patrocinar, aí para depois falar do negócio. Tem muitas pessoas que vão com sede ao pote, Mas os grandes patrocínios, eles são ao longo do... Você pode até cadastrar na hora, mas o patrocínio mesmo, o patrocínio responsável, o relacionamento pessoal, ele é construído ao longo do tempo. Bom, cordialidade, relevância. O que mais a gente precisa para ser simpático, para ser popular, para que as pessoas queiram ficar perto da gente? O que mais a gente precisa? A gente precisa também ser empático. É isso mesmo. A gente precisa ser empático. O que é ser empático? Ser empático é colocar no lugar do outro, porque não adianta você ser cordial. Ai, com licença, muito obrigado, que bom você ter... Sabe, ser agradável. E não adianta você, além de ser agradável, ter assuntos em comuns, ser uma pessoa antenada, mas se você não se colocar no lugar do outro, se você não sentir o que o outro sente,
É verdade, isso é empatia, e tem a ver. Eu sei que nosso negócio é o mesmo, a gente aqui, imagina agora nessa fase de fundação, onde é correria, é paulada, é WhatsApp para cima. Semana passada, essa semana eu não estou conseguindo nem dar conta dos WhatsApp aqui, e a gente vai ter que redistribuir em grupos por nível de qualificação. Até peço desculpa a vocês que têm demorado. Da última semana para cá, a gente tem demorado muito mais, porque são centenas de WhatsApp por dia. Mas olha o que acontece. Aí, muitas das vezes, as pessoas fazem uma pergunta, elas escrevem lá, mas escrevem palavra, não tem entonação. Aí você, às vezes, quer responder, mas você... Não, peraí. Por que ele está escrevendo isso? Por que ele está escrevendo isso? E se você colocar no lugar do outro? Não, entendi. Não, ele está ansioso porque ele está lá em Recife, tem um time para cuidar, e ele não sabe da informação A, da informação B, e as pessoas do grupo estão pressionando porque querem informar. Então, deixa eu me colocar no lugar dele, me acalmar e vou responder tranquilamente, sem ser reativo. Isso é empatia. E quando você se coloca no lugar do outro, o outro gosta de você. Olha, de novo, o conceito de simpatia sendo fundamentado aqui através da empatia. E empatia é um comportamento que a gente desenvolve depois de decidir que a outra pessoa é cordial, depois de decidir que a outra pessoa é relevante. Você começa a se perguntar, não é verbalizando, se ela entende você. Isso é empatia. Mas será que ela me entende? E se você, nesses seus relacionamentos, desenvolver essa habilidade de se colocar no lugar da outra pessoa, a outra pessoa vai dizer assim, cara, mas que cara, gente boa, além de ser cordial, olha aqui como ele é educado, ele é uma pessoa que conhece um pouquinho, olha de coisas de interesse, a gente tem interesses em comuns, e além de ser educado, de interesses em comuns, ele entende como eu penso. Eu não estou falando para você aceitar o que ele pensa, mas ele entende. Se você entende, isso é empatia, é se colocar no lugar do outro, é ver as coisas do mesmo ponto de vista, é passar a sensação de que a gente sente da mesma forma que a outra pessoa. Isso é empatia. E os empáticos, eles ouvem mais, sabe? Eles ouvem mais, e quem ouve mais patrocina mais, lidera mais, tem um grupo mais coeso. E aí, grande riqueza do nosso negócio como tem um Grama Magic, que é uma riqueza formada pela nossa habilidade de desenvolver e manter relacionamentos. A recompensa que a gente tem, uma recompensa extraordinária, além da simples técnica de fazer lista, de fazer contato, de fazer convite, de mostrar o plano. Nada disso vai se perdurar se a gente não alicerçar o nosso negócio com essas habilidades para desenvolver e manter relacionamentos. Empatia é a habilidade de perceber com exatidão o referencial interno da outra pessoa. Deixa eu contar uma história para vocês. De 2005 a 2009, eu morava em São Paulo, mas de 2005 a 2009 eu morava em São Paulo, mas metade do meu tempo eu ficava em Recife, em 2006 e 2009. E nós criamos lá, para todo o Brasil, uma sede, e o que eu coordenava, uma universidade de venda direta, uma universidade corporativa, e era um evento com turmas grandes, acontecia todo mês lá em Recife, vinha gente de todos os estados e tal. Isso foi de 2006 a 2000, fiquei nessa unidade de 2006 a 2011. Era o coordenador desse fórum de formação para venda direta, de venda direta. E a gente ficava junto quarta, quinta e sexta, e quando era sexta-feira, eu pegava o último voo para vir para São Paulo. Essa era a minha rotina. E eu desenvolvi uma técnica. Qual era a técnica? Eu sempre gostei de viajar no corredor, né? No avião, eu sempre queria o corredor, até porque eu me sentia oprimido ficar na janela. Se alguém sentasse do meu lado, eu precisasse ir ao banheiro, eram 3 horas de viagem, Recife, São Paulo. Então, era sempre sexta-feira, de madrugada, de noite para madrugada no sábado, eu pegava esse voo e ia para casa. Então, todas as vezes eu pedia para minha assistente reservar a última fileira na janela. Mas eu gostava do corredor. Mas por que eu escolhi a janela? Porque na janela, né, fatalmente, alguém não ia, a probabilidade era menor de alguém escolher um corredor da última fileira.
Mas como isso provavelmente não acontecia com frequência, eu mesmo tendo escolhido a janela, eu ia no avião, né, embarque encerrado, né, um speech lá, aí eu já ia levantar os 3 bracinhos da cadeira, depois que o avião decolava, eu ficava com a fileira das 3 cadeiras para tirar um cochilo. Nunca me esqueço um dia que eu estava escolhido da mesma forma, marquei meu assento, janela, última fileira, e aí eu estava lá sentadinho no avião, entrei no avião, cansado, imagina, madrugada de sexta para sábado, a gente cansadíssimo, querendo chegar em casa para descansar com a minha família. E quando a gente não quer que alguém sente do nosso lado, a gente fica olhando para as pessoas que vão vindo no corredor. Então estou eu lá, sentadinho, na cadeira, na janela, que era o meu lugar, torcendo para que ninguém sentasse no corredor, para que eu pudesse ficar com as 3 fileiras, para dormir até em casa. Então lá sentadinho, né, esperando, doido para ouvir o comandante falar, os comissários falar, embarque encerrado, imagina, doido para ouvir aquilo, para mim poder tranquilamente ficar lá com as 3 fileiras, com as três poltronas. E eu estou lá, esperando. E aí as pessoas viam, falaram, não entra aqui não, não vem aqui não. Eu olhava para as pessoas entrando pela porta da frente do avião e vindo em direção ao final do avião, eu rezava para que as pessoas não quisessem sentar ali do meu lado, né? Eu ficava olhando, aí quando ela encerrava, graças a Deus, menos um, aí eu ia olhando, graças a Deus, esperando e torcendo, porque às vezes você está querendo ficar sozinho na poltrona e você fica olhando para a carinha das pessoas que estão entrando no avião, e se elas olham para você, você pensa assim, meu Deus do céu, lascou, o cara vai ser do meu lado, né? Depois eu entendi que é bom ter companhia para patrocinar mais, mas até naquele momento não, eu queria era ficar sozinho e descansar. Então estava eu lá, e aí, embarque encerrado, eu falei, opa, ganhei mais 2 poltronas, agora eu vou dormir. Só que nisso que eu tô lá, vem um cara assim mancando na minha direção, e eu vi que ele olhou para mim e estava sentado, meu Deus do céu, será que esse cara vai querer sentar aqui? Eu estava no corredor, desesperado. E o cara vai chegando, e ele senta justamente no corredor, e eu estava na janela, ele estica uma perna grande na minha, imagina um cara alto, um senhor alto, de quase 2 metros, barbudo, né? E eu falei assim, meu Deus, esse cara sentou do meu lado, e agora ele vai tirar o meu sono, eu não vou poder chegar em casa, eu não vou poder dormir, quem é esse cara, por que ele está fazendo isso comigo, ele está estragando a minha viagem. Eu comecei a olhar para aquele cara que estava do meu lado, eu comecei a sentir uma raiva dele, falei, meu Deus, quem é esse filho da mãe aqui do meu lado? Sabe quando você fica com uma angústia dentro? Quem é esse cara que está aqui atrapalhando o meu sono? E eu comecei a jogar uma raiva, claro que eu não verbalizava, e ele olhava para mim com uma cara de quem está tudo bem, e eu queria dizer, meu irmão, não está tudo bem não, meu irmão, eu estou cansado pra caramba, de sexta para sábado, vou chegar em casa, passei 4 dias aqui dando treinamento, e agora eu preciso voltar, eu quero dormir, e o avião decolou, e aquele senhor do meu lado, com aquela perna estendida, eu falava assim, meu Deus, o cara ainda deixa essa perna estendida, eu não vou conseguir passar para ir no banheiro, porque quanto mais as pessoas se atrapalham, mais vontade você tem de ir no banheiro. E nós começamos o avião, e ele puxando assunto comigo. Falei, mas caramba, o cara começando a puxar conversa para onde eu via. Eu falei que eu vou para São Paulo e tal. Enfim, tive que ceder e dei trela pro passageiro do meu lado. E eu falei, meu Deus do céu, esse cara quer conversar comigo, eu estou com tanta raiva dele. E aí ele começou a me contar. Eu falei, você vai para São Paulo, você mora em São Paulo? Ele falou assim, não, eu sou pernambucano, ele me contou a história dele, sou pernambucano, moro em Recife, mas eu vou para São Paulo lá, para fazer um tratamento aqui na minha perna, você está vendo essa perna aqui, que eu não consigo dobrar direito, inclusive se você precisar passar, não tem problema, só pode pular minha perna, que eu não vou conseguir. Aí eu falei, perna esticada, não pode... Mas o que aconteceu com a sua perna? Ele falou, não, acontece o seguinte, porque eu sofri um acidente de carro na Avenida Recife. Infelizmente, eu perdi minha esposa nesse acidente de carro, né? Eu fiquei em coma 3 semanas, e agora eu estou fazendo um tratamento de reabilitação em São Paulo. Quando essa pessoa começou a contar a história dele para mim, meus amigos, eu comecei a sentir pena. A vontade que eu tinha de eu sair da janela, viajar em pé e deixar ele ali com os 3 bancos. É verdade. Porque eu fiquei, meu Deus, ele começou a contar a história trágica da vida. E aí, olha o processo de empatia, aquela raiva que eu tinha, aquela coisa de individualismo, de repente eu comecei a me colocar no lugar dele. Eu comecei a me colocar no lugar dele, que, meu Deus, coitado, eu aqui reclamando, querendo dormir, essa pessoa perdeu a esposa, sofreu um acidente, vai para São Paulo todo mês para poder... E eu comecei a me colocar, e a empatia é isso. Empatia é a habilidade de perceber com exatidão o referencial interno da outra pessoa. Por isso que a gente, no negócio, quando tem um grande médico, que a gente só patrocina se a gente começar a se colocar no lugar da outra pessoa, de ouvir a história da outra pessoa, porque as pessoas não têm o mesmo objetivo, o mesmo motivo para entrar nesse negócio. Então, quando alguém chega para a gente e diz assim, olha,
mas esse negócio não funciona. Olha, mas eu não tenho dinheiro para conversar. Eu preciso conversar com o meu cônjuge. Eu conheço um amigo que começou e não continuou. Sabe, você tem que se colocar e falar, meu Deus do céu, mas quem conversou com essa pessoa? Que tipo de informação passaram para ela? Ela, sabe, faz sentido. Isso é empatia. E quando você se coloca no lugar do outro, você se torna mais popular. Porque empatia é identificar e compreender a situação, os sentimentos e as razões do próximo. E esse exercício a gente faz todos os dias no nosso negócio quando tem um Grama Magic. É entender os desafios. Muitas das vezes as pessoas estão com dificuldades, né, e têm velocidades diferentes. Isso é empatia. Empatia é a habilidade de se imaginar na pele da outra pessoa. Empatia é sentir o que o outro está sentindo. Porque quando alguém se dá o trabalho de descobrir como você se sente e conversa com você sobre isso, a sua autoestima sobe. E aí tem a afinidade. As pessoas querem ficar perto de você, porque você ouve. Porque mesmo que você não concorde, você entende. E se você ouve, elas querem ficar perto de você. E muita coisa boa pode acontecer quando você tem muitas pessoas por perto. Inclusive, fazer crescer o seu negócio quando tem um Grama Magic. Então, quando acontece essa sensação de afinidade, começa a se fechar o círculo, né, da simpatia. Começa a se fechar esse momento onde pessoas querem ficar mais perto de você. Porque quando uma pessoa é recebida com empatia, ela se sente como se estivesse sendo abraçada, afagada, e aí os laços de amizade se fortalecem. Então, meus amigos empáticos fazem com que você se sinta especial. Eu sei que você tem pessoas que fazem você se sentir especiais, pessoas que te ouvem, pessoas que são cordiais. É verdade. E essas pessoas cordiais que te ouvem, que são relevantes, olha que interessante. Essas pessoas são cercadas de mais pessoas. E aí a gente tem pessoas com muitos relacionamentos. E com muitos relacionamentos, você pode desenvolver um negócio quando tem um Grama Magic, porque é um negócio de relacionamento. Então, essas pessoas empáticas, elas ajudam a perceber seu próprio valor e deixam claro que você é o tipo de pessoa que vale a pena ter como amiga, de ter como amigo. Ok? E claro que as duas principais, né, necessidades humanas, e a gente vai perceber isso no nosso negócio, as duas mais básicas necessidades humanas é se sentir querido e bem-sucedido. Se sentir querido e bem-sucedido. E essas duas necessidades a gente pode construir através do nosso negócio quando tem um Grama, não tem dúvida disso. Então, vamos desenvolver essa habilidade de interpretar os sentimentos dos outros. Vamos desenvolver essa habilidade. Isso para aquelas pessoas que querem realmente se transformar, né, um grande líder no nosso negócio. Mas tudo isso que eu falei, não adianta, né, ser cordial, ser relevante, ser empático, se for mentira. Então, o que a gente fecha aqui na pirâmide da simpatia é a autenticidade. E o que é a autenticidade? A autenticidade nada mais é do que, em relação no contexto dos relacionamentos, né, é ser verdadeiro. É verdade, é ser verdadeiro. Por mais que você exercite essas dicas que eu dei aqui hoje, né, por interesse, quando você começa a desenvolver elas, né, como habilidade, como hábito, você vai perceber que isso vai virar um hábito. Porque ser cordial sem ser verdadeiro, ser empático sem ser verdadeiro, não é ser simpático. É isso mesmo. Ser cordial sem ser verdadeiro, ser empático sem ser verdadeiro, não é cordial. Tá? Então, autêntico é quando você é verdadeiro. Agora, também não adianta falar tudo aquilo que as pessoas querem ouvir, precisam ouvir, né? Não é por aí. Tá? Ser autêntico é você estar em sintonia, ou seja, não adianta você pregar aqui nos quando tem um Grama Magic, a importância dos relacionamentos, não adianta você, se em casa a gente não consegue ser um bom pai, uma boa mãe, ou um bom filho, ou um bom irmão. Quando você prega uma coisa e faz outra, isso é ser mentiroso, não é ser autêntico. Então, uma pessoa autêntica é aquela que é sincera, mas que ela é legítima. Ela tem o mesmo discurso, e você vai perceber que no multinível, nosso negócio quando tem um Grama Magic, as pessoas seguem as pessoas autênticas. As pessoas seguem aquelas pessoas que realmente fazem, né, o que pregam. Não adianta você ensinar para o teu time não, tem que patrocinar, tem que participar dos eventos, né, tem que estar, e você não consegue desenvolver, não faz isso. Então não funciona. Então,
além de ser cordial, além de ser relevante, além de ser empático, o conceito de simpatia passa pela autenticidade. A autenticidade é a capacidade de ser verdadeiro com você mesmo e com as outras pessoas, tá? Porque a autenticidade é ser espontâneo e sincero. É conhecer a tua história, como diz muito bem a Cristina, né? Cristina fala que a gente tem que ter, nesse negócio, a gente tem que ter raízes e asas, né? A Cris, minha esposa, sempre fala isso. Raízes para poder a gente não esquecer de onde a gente veio e asas para a gente voar, para a gente sonhar para onde a gente quiser, né? Então, aí está o conceito de herança. Jamais olha para o teu passado, olha pela tua história, para que você não possa entrar em contradição. Então, falando em simpatia, passa por esses 4 aspectos. Se você tiver uma atitude cordial, com licença, muito obrigado, estou feliz em te ver, se você combinado com uma postura empática, quer se colocar no lugar do outro, ser relevante, que é ter conteúdo, né? É que ter assuntos em comuns que as pessoas possam estar perto de você. E você, claro, se for autêntico, você vai se tornar uma pessoa carismática. Nós vamos abordar ainda mais esses temas, porque isso se ensina. Isso se ensina. E nós vamos ensinar. O objetivo do Instituto Contém um Grama Médico é justamente ensinar você a desenvolver novas habilidades. Da mesma forma que eu aprendi, que muitos livros que estão aqui hoje nessa sala online aprenderam. Quanto mais as pessoas gostarem da gente, mais a gente vai ter as pessoas por perto, e tendo pessoas por perto, mais a gente pode não só cativar amizades, como fazer negócios, como desenvolver a nossa rede. Sendo cordial, né, sendo empático, sendo relevante, com certeza absoluta, a tua autenticidade vai fazer você brilhar. Combinado? Vamos falar mais desse tema em breve, né? Do ser popular, do ser carismático, do liderar, do estar no palco, do criar, expandir rede de relacionamentos. Esse assunto a gente vai abordar aí na versão 2.0 para o projeto Você 2017. Combinado? Por hoje, por enquanto, meu tema era esse.